Ah, Camila, que começando. Desculpa. Bom, a Poli deu um alô lá, então tá rolando já. Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí à abertura do Cidade Infundada. Meu nome é Adérito, para quem não me conhece. Eu sou professor de cinema e audiovisual do IFG, Campus Cidade de Goiás. Sou jornalista também, roteirista, cineasta amador, escritor nas horas vagas. E hoje eu estou aqui com a Fernanda para a gente fazer a nossa live de abertura do projeto. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Eu sou Fernanda Marra, sou pesquisadora na área de literatura, sou autora do livro Taipografia, de poemas, saiu pela Martelo Casa Editorial. Sou servidora pública do Estado e estamos aí com essa Cidade Infundada, começando hoje. Bem-vindos e bem-vindas. O Cidade Infundada é um projeto, né, feito de Goiânia, mas a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, né, para todo o Brasil, para todo mundo. Ele é um projeto que a gente desenhou em 2018, então, inicialmente, ele não era para ser online, mas por conta da pandemia a gente está fazendo tudo online, o que é bom, por um lado, né, porque permite que mais gente assista e acompanhe. E é isso, ele é uma realização da ideia de Irino e da Mara Trama, e ele está sendo feito com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, da Secretaria Estadual de Cultura, a Secult Goiás. Mas antes da gente começar a falar do Cidade Infundada, propriamente, eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar disso aqui, que é o Cidade Sombria, porque, na verdade, o Cidade Infundada ele é um desdobramento do Cidade Sombria, que é para quem não conhece, é um projeto que ele surgiu em 2015, a partir da pesquisa que eu estava fazendo de doutorado. Na época, eu fiz doutorado estudando cinema, e eu estava estudando A Dama de Cine Xangai, que é um filme do Guilherme de Almeida Prado, de 88, filme brasileiro, paulista, e é um filme noir. E aí, né, a partir dessas pesquisas e das leituras, eu acabei desenvolvendo esse projeto, Cidade Sombria, que ele foi realizado num formato semelhante, em 2017, né, de evento literário, com palestra, com concurso literário. Não teve oficina naquela ocasião, e aí a gente lançou em 2018 esse livro, que foi feito em parceria com a MMA de Produções, que é uma editora aqui da cidade. Né? Então, é um livro que reúne 28 contos inéditos do gênero noir, e todas as narrativas são ambientadas em Goiânia, né? E os contos foram escritos por autores goianos. São 24 escritores convidados e 4 que entraram como vencedores do concurso literário. E, além disso, é um livro que conta com ilustrações do Júlio Shimamoto, que é um quadrinista, artista gráfico e ilustrador bem importante, né, na cena brasileira. E é um livro que ainda está disponível, ele não está esgotado. Ele pode ser comprado nas livrarias de Goiânia, na Palavrear, na Oxpox, na Mandrake, também em algumas livrarias de shopping, como a Nobel e a Leitura, e também em alguns sebos e livrarias ali daquela região do centro, da Rua 4 e da Avenida Goiás. Ele pode ser comprado na internet também, pode ser comprado direto no site da MM Arte, e também no estante virtual, e, sei lá, diretamente com a gente também, quem quiser me procure aí nas redes sociais. E eu estou começando falando de Cidade Sombria também para falar do resultado do nosso sorteio. A gente fez um sorteio, né, durante a campanha de divulgação do Cidade Infundada. A gente teve 296 pessoas concorrendo, e o ganhador do exemplar do livro foi o Pedro Cacheta. Então, parabéns, Pedro. Entre em contato aí com a gente também vai entrar em contato contigo para combinar essa entrega do exemplar. Você vai receber um exemplar de presente. E obrigado por todo mundo aí que participou do sorteio também. Para a gente falar um pouquinho aqui do Cidade Infundada, assim, já também antecipando algumas dúvidas que têm sido constantes, e felizmente, né, muita gente tem procurado a gente por e-mail, pelo site, pelas redes sociais. O projeto está dividido em 3 etapas. A gente tem o evento literário, que começa hoje, né, com essa live de abertura, comigo e com a Fernanda, e também a gente tem mais 2 palestras que serão realizadas, né, amanhã
quinta-feira, e na sexta-feira. Amanhã a gente tem uma palestra com o Eduardo Sterzi, que é escritor, professor do Unicamp, poeta, teórico, pesquisador. E na sexta-feira a gente tem uma palestra com a Verônica Stiger, que é também escritora, né, uma escritora premiadíssima, inclusive, ganhou vários prêmios importantes da literatura brasileira, e é também curadora de arte, professora, pesquisadora, e, enfim, muito mais. E a gente tem também uma oficina de escrita literária, e no final, assim como foi no Cidade Sombria, né, o desdobramento final do projeto vai ser um livro de contos, uma antologia de contos de ficção especulativa, e aí a Fernanda vai explicar depois para a gente o que a gente está entendendo aqui como ficção especulativa, né, com contos de ficção especulativa ambientados, né, na cidade de Goiânia. E todas essas informações estão no site, né, algumas pessoas devem estar acompanhando a gente pelo site, outras diretamente pelo YouTube, mas tudo isso que a gente está falando está lá no site, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, e etc. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, tentar ser rápido, assim, para a gente passar a palavra para a Fernanda, tirar algumas dúvidas da oficina de escrita literária, né, que tem tido muita procura, e também do concurso literário, que tem tido muita procura, muita gente querendo tirar dúvida. A oficina literária ela vai ser realizada em 2 sábados, né, então nesse sábado agora, no dia 22, e no sábado posterior, dia 29, das 9 ao meio-dia, e vai ser pelo Zoom. O nome dessa oficina é Ver, Escrever, Escrever. Ela também vai ser ministrada pela Verônica Stiger, então ela está como palestrante e também ministrando oficina, e são apenas 25 vagas, e como esse projeto ele é um projeto feito com recursos públicos do estado de Goiás, essas vagas elas são prioritariamente para quem mora em Goiânia, né, para quem mora em Goiás, né, isso vale para todo o estado, para quem mora em qualquer município goiano, ou para quem tem naturalidade goiana e que eventualmente esteja morando em outro estado ou outro país. Caso essas 25 vagas não sejam preenchidas, aí sim a gente vai repassar e redistribuir para quem não é goiano ou quem não reside em Goiás. E aí o critério vai ser a ordem de inscrição mesmo. Então, as inscrições elas são gratuitas, elas são feitas diretamente pelo site, é um cadastro simples, e aí depois a gente, enfim, vai redistribuir e divulgar essas 25 vagas. E aí só explicando, né, além de ser uma questão de atender a um recurso, né, dar resposta a um recurso público, que é um recurso estadual, esse projeto ele tem também nessa função de fomentar uma cena literária local, de incentivar a escrita, a publicação, então por isso que a gente está dando prioridade para quem é de Goiás. O concurso literário é a mesma coisa. A gente, né, vai selecionar pelo menos 2 contos, de 2 a 4 contos. Todo esse regulamento está disponível no site, tem uma aba lá de concurso literário, e ele também é exclusivo para autores goianos ou autores residentes em Goiás. Pode ser amador, pode ser profissional, pode ser iniciante, não tem problema. E a gente colocou como prazo até dia 30 de junho, todo o processo de inscrição é feito pelo site, é tudo bem simplificado, e tem um regulamento com as especificações, né, de formatação, mas resumidamente é isso, um conto de 10 páginas, tem que ser um conto inédito, a narrativa tem que ser ambientada na cidade de Goiânia, a Goiânia que você quiser, e dentro dessa temática da ficção especulativa. A gente vai pagar R$1.000 de direitos autorais para cada um dos contos, né, como premiação, e os vencedores também farão parte, né, dessa antologia, desse livro que vai ser publicado posteriormente, que já conta com 20 autores convidados, né, 20 autores goianos convidados. Quem quiser saber quem são esses 20 autores, acesse o site, lá os nomes estão lá disponibilizados. E a previsão é que o resultado do concurso literário seja divulgado no dia 26 de julho. Então, agora eu passo a palavra para a Fernanda, que ela vai explicar, né, para a gente aqui, para todo mundo que está nos assistindo, um pouquinho de como que surgiu essa ideia, né, em 2018, da gente falar de uma cidade infundada e o que a gente está entendendo aqui por literatura especulativa, ficção especulativa. Então, começamos a pensar nesse projeto já dentro do outro projeto, como o Adélito falou, né, o Cidade Sombria, ele
se relaciona com o doutorado dele, com a pesquisa na área de cinema, né, e era sobre noir, sobre filme noir. Então, quando ele começou a pensar no nome do Cidade Sombria, né, e decidiu por esse nome, Cidade Sombria, a princípio eu fiquei bastante incomodada, assim, com esse paradoxo, né, com essa coisa do sombrio, e falava tudo que Goiânia não é uma cidade sombria, né, Goiânia é uma cidade solar, seca, quente na maioria do tempo, né, e comecei a pensar nesse sombria a partir dessa perspectiva geográfica do clima, das características físicas, né, da nossa região. E aí eu não dava certo, né, porque ele falou, não, é esse o nome e tal, e aí eu comecei a pensar de uma outra perspectiva, que é o espaço a partir das marcas, né, das nossas sombras, das marcas históricas e daquilo que tanto marca o espaço, quanto também nos constitui. E, então, pensando nessa coisa histórica, né, da nossa colonização, que é uma dupla colonização, né, da portuguesa e também pelos emboabas, né, a coisa da mineração, do extrativismo, da agropecuária, do genocídio dos povos originários, da escravidão, né. Então, todas essas marcas me apareceram como sombra e como sombras que foram feitas pela ação humana. E, a partir disso, pensando nessas sombras que não eram mais apenas geográficas, mas também, né, históricas, da ação histórica, né, começamos a pensar nessa outra possibilidade do projeto, especular um fim e um início, uma origem, né, porque essas marcas também, não por acaso, são as marcas que nos trouxeram, né, como espécie, a esse colapso todo que a gente vive hoje, né, da pandemia, escassez de recursos, mudanças climáticas, um abismo de desigualdades sociais, né. E então, pensando sobre essas coisas e acompanhando alguns pesquisadores, na verdade, um grupo de pesquisadores que vem pensando, pesquisando, produzindo sobre essa relação entre sujeito e mundo, essa fenda que surge com a modernidade e que acaba separando, né, cultura e natureza. Então, esse grupo de pesquisadores que eu venho acompanhando desde antes até do projeto do Cidade Sombria, e entre os quais estão os nossos queridos palestrantes, né, Eduardo Sterz e Verônica Stiger, então, essa coisa da ficção especulativa foi ganhando um corpo, né, foi surgindo. E aí a gente começou a pensar a espacialidade desse outro aspecto, desse aspecto da contiguidade do corpo com o espaço e da reciprocidade. Então, pensando um pouco sobre isso e tentando reunir essas questões, né, essas leituras e, enfim, essa bagagem, né, que a gente vem trazendo e essa proposta que foi ganhando corpo desde 2018, eu escrevi algumas notas e eu vou passar a lê-las, um texto, e eu espero que vocês não me abandonem, fiquem aqui. São as notas para pensar o afundamento. Cadmo, o civilizador, semeara os dentes do dragão. Numa terra esfolada e queimada pelo sopro do monstro, esperava-se para ver os homens crescerem. Assim termina o 13º capítulo de Tristes Trópicos, intitulado Zona Pioneira, em que Lévi-Strauss comenta sobre sua visita, em 1937, à recém-fundada Goiânia. Reparando que o mapa, como se fosse de uma cidade centenária, viera antes do concreto, e para povoá-la, prometiam vantagens e entregavam terras aos aventureiros. Lévi-Strauss pernoitou no grande hotel, construção sem graça que comparou a um hospital, estação de trem, casa-mata. Uma casa-mata é um abrigo feito de concreto, de aço ou de simples sacos de areia enfileirados, tem a espessura dos muros de uma fortificação e serve para alojar soldados. Lévi-Strauss observou que o hotel era grande,
como é grande um bastião, e que era bárbaro, como sucedem ser os enxertos no deserto. Em terra de Tiões, o bastião é lei? Em 1962, Clarice Lispector veio espiar a novíssima capital da República, que acabara de apontar no Planalto Central. Brasília, escreveu Lispector, é ficção científica. Em 1960, afundara uma prece natalina, composta por Guilherme de Almeida, um modernista, que dizia: quadrilátero, com suas 4 hastes, que são 4 séculos, e são 4 ciclos de ação: o da descoberta, o do bandeirismo, o da independência e o da integração. Goiânia é a capital do estado que cedia a capital do país. A capital do país, desde 1960, é Brasília. O estado que cedia Brasília é o estado de Goiás. Goiás cedeu um quadrilátero para que o avião nacional pousasse no centro do país. Uma cessão é um ato diplomático entre homens de bigode e de estado. De primeiro, em Goiás, era no bigode que os tiões firmavam seus contratos. O fio do bigode constitui um ato? Um bastião sustenta a palavra empenhada para o lado do vento? Goiás é o nome com que os primeiros colonizadores designaram os povos originários desta região. Goiânia, a 209 quilômetros do quadrilátero cedido, foi uma capital planejada, mas sem o cálculo para as nuvens, nem para os livros da biblioteca do Centro Cultural projetado por Niemeyer. Goiânia não fica à beira, como Brasília. Tem lastro? Ao que consta, ninguém nunca precisou deixar os cabelos crescerem até o chão. Goiânia faz aniversário todo dia 24 de outubro, sendo o primeiro em 1934. Goiânia, com Y, é também um poema épico, escrito no século XIX por um baiano com ambições políticas no estado. Goiânia, grafado assim, designa a terra dos índios goiáses. Um poema épico, indianista e ufanista, escrito na métrica camoniana de Os Lusíadas, ou quase, pode ser considerado um bastião? Ou um bastião é um concreto sempre armado? Um poema épico funda uma cidade? Uma cidade só é cidade se tiver uma pedra fundamental? E uma perda fundamental também afunda? Fundo, fundamento, casa de fundição. Um poema é um deslocamento, um furo no fluxo. Um poema pode ser um engano geográfico, um insulamento, um registro cartográfico, um muro programático. Uma das primeiras frases que Clarice escreveu sob o impacto da visita a Brasília diz respeito à criação do mundo. Ela disse que o mundo foi feito para o homem e que, em seguida, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. Nessa cosmovisão clariciana, o homem teve de se adaptar à liberdade de Deus, e não supõe como seria se antes do mundo viesse o homem por primeiro e o mundo tivesse que se deformar às suas necessidades. Esse mundo de que fala Clarice é o mundo edênico. Esse que Clarice descreve é o homem que despenca da cloaca paradisíaca. Essa separação entre homem e mundo é o pensamento que funda a modernidade no Ocidente. É isso que explicam Débora Danovski e Eduardo Viveiros de Castro, apresentando categorias de fim no ensaio que escreveram, se não para especular o fim do mundo, dado que isso está dado, se há mundo por vir. Perscrutando o imaginário da cultura pop ocidental, os autores recolhem, em livros e filmes, as possibilidades inventadas para o fim do mundo e indagam, desde seus acúmulos intelectuais e empíricos, o que a arte teria a ver com a intenção de adiar? O fim é insondável se não perguntarmos antes que mundo termina e para quem. Mundo e sujeito são pressupostos da pergunta. Sujeito e mundo fazem toda a diferença para essa reflexão. O mundo, antes de nós, é o mundo edênico, de que nos falou Clarice. Nós, antes do mundo, é uma outra forma de supor a origem, mais encontrada nas cosmologias ameríndias dos povos originários que tomam o humano por primeiro.
sem deformar o mundo, sem adaptá-lo às necessidades do homem. Aqui, tudo é homem, e o mundo é que vem depois. O mundo é quando o homem se transforma em não-homem, guardando aí um resto do humano. O jaguar é um homem que virou bicho, mas é como gente que ele se vê. Um homem não enxerga um jaguar como outro homem, mas sabe que sob o manto de pintas, depois da transformação, é o que fica. Por isso não olha, não partilha da comida e sabe que o perigo é de acontecer o que se passou com Joaci, que bebeu água onde a onça. Olhou nos olhos da bicha e perdeu o playboy. É gente ainda, mudou só o para quem. Nessa origem nós, antes do mundo, contam Débora e Eduardo, costuma haver inundações e incêndios nos fins. Muitas vezes é o céu que desaba, e se as transformações são imparáveis, resultam no desequilíbrio de Gaia. Gaia é uma nova maneira de experimentar o espaço, depois das escaras. Gaia é o espaço modificado pela ação de uma força geológica que desestabiliza o gigantesco acordo discordante, mutável, contingente, uma bagunça, das intencionalidades múltiplas distribuídas por todos os agentes. Gaia é a transcendência que responde de modo brutalmente implacável à transcendência brutalmente irresponsável do capitalismo. Gaia é a intrusão da terra devastada. Na arte pop da cultura ocidental, Viveiros e Danovski supõem ainda dois fins de mundos possíveis. Nós sem mundo, como em Mad Max e Matrix, e o mundo sem nós, que é quando o Homo sapiens se extingue. Em ambos, o começo está no fim. E já não se trata de imaginar como evitar a perda. Os eventos que a ensejam já ocorreram. E a pergunta agora é, que outros possíveis, enfim? A lição que poderíamos tomar com os povos ameríndios, sugerem os ensaístas, seria de permanecermos vivos e sem mundo. É o que fazem os índios, desde que seus mundos foram extintos, evocando o medo como um poderoso aliado. Cantar o medo, semeando flores amarelas e medrosas, ao modo de Drummond, pode ser essa saúde que na literatura sustenta o como se. A possibilidade de invocar quem falta e imaginar saídas. Que se não vão frear o fim do mundo, que ao menos ajudem a encará-lo corajosamente até o sim. Imaginar o pior dos mundos, diz ainda o casal, é um dever para com aqueles que chegam, sem a possibilidade de reverter a catástrofe. Que eles contem ao menos com um tapi, como o que fez Justine em Melancolia, do Von Trier, para que seu sobrinho tivesse um lugar onde se extinguir. Justine sempre soube da imanência do planeta. Justine não negou a imanência da catástrofe. Justine recusou o suicídio, a fuga para a cidade, a varanda com a última taça de vinho. Justine fez um lugar para um menino e sua ciência aguda do desastre não a impediu de oferecer coragem na hora luminosa do baque. A ética teria a ver com essa atitude responsável e responsiva ante o que nos trouxe até aqui. Aqui é onde tudo acaba, e retornamos à origem sempre a mesma e modificada pela possibilidade de reler, escrever, acrescentar furos e camadas, como faz o poeta português Manuel Antônio de Pina ao perguntar em passagem: com que palavras ou que lábios é possível estar assim tão perto do fogo e tão perto de cada dia, das horas tumultuosas e das serenas, tão sem peso por cima do pensamento? Agora que os deuses partiram e estamos, se possível, ainda mais sós, sem forma e vazios, inocentes de nós, como diremos ainda margens? E como diremos rios? Segunda nota. A pergunta do poeta me leva ao ensaio em que Alexandre Nodari propõe, com Juan José Sayer, pensar a literatura como antropologia especulativa. Entre a reivindicação do falso e o constrangimento da verdade, a literatura está precisamente nesse entre, tensionando os polos, com um corte transversal,
oblíquo. É o lugar do talvez, do quase, acontecimento, da entrelinha. Nodar estabelece um paralelo entre o procedimento etnográfico e o modo de fazer fictício. Na antropologia, para dar conta de um objeto que é um sujeito, diz Alexandre, seria preciso que o sujeito da investigação se transformasse ele próprio nesse objeto, sustentando a posição transversal, sujeito e objeto, eu próprio, mim outro. Na literatura, o autor se objetiva, se oblicua em narrador, em personagens e heterônimos. E o leitor se subjetiva naqueles que dizem eu. Se a antropologia cartografa mundos possíveis, a literatura cartografa mundos inexistentes. Um paralelo é uma justa posição. Um paralelo é uma posição justa e recíproca. Assim, como se fosse Alejandra Pizarnik, eu pronuncio seu nome no poema, sabendo que sua carne e seus ossos nunca descansaram ali. Visto o eu melancólico e escuto o tempo gotejar dissonante, ouço o inferno musical, experimento na minha boca a melodia rota daquelas frases, a semântica labiríntica, e nunca me esqueço de que essa escuta é um procedimento, em que abro as perspectivas outras, um espaço em mim. Sem nunca apagar o fato de que estou lendo, de outro lugar, outro tempo, a malha do poema. Não é minha pele, mas invoca a loba melancólica para a superfície. Faz com que esteja ali. Creio que a reciprocidade faz da cessão um gesto diplomático. A diplomacia, disse Ailton Krenak, poderia, de repente, ser uma saída para o fim. Ao sair do poema, não saio Alejandra. Tampouco me demoro na visita. Saio expandida de mundo. Saio portando um caleidoscópio que não ganharia de outro modo. É feito quando se vai um avô, deixando em nós uma risada, um modo de usar e abusar, meneios, piadas. E mesmo quando nos apropriamos dessa herança e dizemos para alguém que tem medo vestir nossa camisa, somos aí provisoriamente o nosso avô. Para além do seu cheiro, sua risada, seu toco de dedo, somos obliquamente sua presença desafiadora, sua fé insana nos próprios engenhos. É por aí que entendo a literatura como antropologia especulativa. Terceira nota. Jean-Luc Nancy diz que corpo é cavidade, faz lugar. Um corpo precisa ser escrito, e com escrito, Nancy quer dizer ejetado, lançado fora de si mesmo. Nancy não acredita no mesmo. Pensa que corpo é questão de gesto, remetimento de si a si, furo sem fundo, sem fundamento. Um poema é um corpo é no deslocamento. Em 1962, Clarice Lispector separou o homem do mundo. Em 1964, ela leva a mulher ao imundo, colocando a massa branca da barata ao alcance da sua nossa língua. Clarice proporcionou a GH, sua personagem, a experiência da dissolução em puro it. Sem o contorno da linguagem, GH perde provisoriamente a montagem humana. GH se oblicua, arremessando-se para fora de si. Depois, GH recompõe e escreve um relato. Um relato é imagem e promessa de não mentir. Um relato não é a experiência. Um relato se escreve como se. E bem que poderia nos prevenir de andar por aí comendo baratas. Creio ser mais ou menos isso que Donna Haraway faz com seu manifesto ciborgue, oferecendo uma gargalhada sardônica e mítica como alternativa à certa pureza da origem. Haraway sugere que um ciborgue é algo mais que uma vítima. E que a dominação não é a única coisa acontecendo aqui. Um ciborgue, diz Haraway, é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura da realidade social e também uma criatura de ficção. Donna Haraway é bióloga e feminista. Estuda como a biotecnologia vem construindo nossos corpos
E não é uma boba alegre, entusiasmada à incorporação da tecnologia. Harry pensa o ciborgue em termos de fluxos e intensidades. Um recurso imaginativo, que sugere acoplamentos frutíferos e talvez um mundo sem gênese, mas talvez também um mundo sem fim. Ser um ciborgue, explica a dona Harry, não tem a ver com quantos bytes de silício temos sob nossa pele ou quantas próteses nosso corpo contém. Tem a ver com o fato de dona Harry ir à academia de ginástica, observar uma prateleira de alimentos energéticos para bodybuilding, olhar as máquinas para malhação e dar-se conta de que ela está em um lugar que não existiria sem a ideia do corpo como uma máquina de alta performance. Helene Cixous é filósofa, ensaísta e fã de Clarice. Cixous convocou as mulheres a escreverem com outra tinta, a tinta leite, que a liga à mãe, ao fio da voz da mãe, que jamais se extingue. Cixous não pretendia ouvir acalantos e ladainhas. Escrever com tinta branca é escrever com X. Sem língua, mas com gritaria. A experiência com a barata, com o búfalo, com o jardim, com o fora da casinha. Sua ideia de uma escrita feminina está mais para uma invenção do que fura e dá a ver que o mundo pasto não tem solução e é recíproco. Por isso, urge expor-se à vista numa paisagem infundada. Ter o olho no olho do jaguar, virar jaguar, ou pelo menos como se. Ursula Le Guin, escritora de inúmeras ficções especulativas, conta que Virginia Woolf fez um glossário em seu caderno, pois tinha em mente reinventar o inglês. Uma das entradas do glossário de Virginia era heroísmo, que a escritora renomeou por botulismo, e herói ficou redefinido por garrafa, bottle. Le Guin, de sua parte, propõe uma inversão dessa invenção. Quer definir a garrafa como o herói, não apenas a garrafa. O container, a ânfora, a sacola, a caixa, toda coisa que carrega outra coisa. Úrsula diz que sempre ouvimos tudo sobre lanças, paus e espadas, as coisas para abater, cortar e machucar e matar. Mas nunca ouvimos sobre a logística do container para a coisa contida. O primeiro utensílio cultural, ela supõe, deve ter sido um recipiente. E é essa a nova história que se deve contar. Nisso consiste sua Carrier Bag Theory. A Marília Garcia é uma poeta brasileira contemporânea. Tenho lido muito a Marília. E foi experimentando a sua dicção ensaística em versos que andei até aqui, marcando no meu pulso seu estudo de cortes e de ritmo. Acho que, vez por outra, até consegui. Relendo, quantos passos tem este poema? Talvez perguntasse Marília. Relendo sobre essa teoria do carregador de sacola e de Le Guin, penso que a Marília Garcia é uma andarilha e que a poesia é o saco onde ela carrega os provimentos e as sementes que derruba enquanto caminha. Marília não apedreja o dragão, Marília o contorna, contando os passos, entornando migalhas, medindo talvez o espaço entre ventas, garras e mandíbula. Seria uma tataraneta nambiquara, a Marília? Quando escrevo um poema, procuro sempre uma espécie de abertura, de repetição, de diálogo. Será que a Marília diria que eu também? Temos contado histórias de conquistas, disse Úrsula. Estamos fartas de heroísmos e de mitos. Será que toda epopeia é sobre botulismo? Esperando ansiosamente a aula sobre Popol Vuh com Guilherme Gontijo. A Le Guin acha que se redefinirmos tecnologia e ciência a partir da teoria do sacoleiro, ao invés da teoria das armas de dominação, o efeito colateral positivo é que a ficção científica pode ser vista de uma forma menos rígida, não necessariamente prometeica e apocalíptica, e como um gênero menos mitológico que realista. Um realismo estranho para uma estranha realidade. E pode ser divertido. O propósito não é a resolução nem o êxtase, mas o procedimento contínuo, diz Le Guin.
um jardim de começos sem finais, de iniciações, de perdas, de transformações e traduções, mais ardilosas que conflitivas, menos triunfos que laços e desilusões, naves espaciais que atolam, missões que falham e pessoas que não entendem. É mais difícil, não é impossível. Afinal, quem disse que escrever seria fácil? Mas pode ser divertido e vale tentar. Descrever o que está havendo com as pessoas, o que as pessoas fazem e sentem, como as pessoas relatam o que vem nessa barriga que é o universo, nesse útero de coisas para ser e nessa tumba de coisas jacidas. Essa história infinita e nela, como em toda ficção, há espaço suficiente para manter até mesmo o homem onde ele pertence, no seu lugar, no esquema das coisas, um item. Bom, eram essas as notas, e a gente passa aqui a receber, se tiver alguma pergunta no chat, alguma dúvida sobre o projeto, alguma coisa que vocês queiram apresentar. Já tem alguma coisa aí? O pessoal já colocou alguma coisa aí? Obrigado, Fernanda, formalmente. Gente, a Fernanda nem está sabendo, mas eu vou aproveitar para pedir desculpas aqui. A gente teve um problema, o site caiu no início da transmissão. A gente estava aqui nos bastidores tentando resolver esse problema, a gente não conseguiu. Então, peço mil desculpas aí a galera que eventualmente tenha tentado acessar pelo site, que não tenha conseguido. Eu vi pelo chat que algumas pessoas acabaram, né, correndo para o YouTube e conseguiram pegar ali o começo. É uma pena, eu imagino que algumas pessoas que tenham tentado assistir não conseguiram. A gente vai tentar resolver esse problema para que ele não ocorra novamente amanhã, com a palestra do Eduardo, e nem posteriormente com a palestra da Verônica. E, de qualquer forma, assim, não que isso, né, amenize as coisas, mas todo esse conteúdo ele vai estar disponível depois no YouTube, a gente vai divulgar para que quem não tenha conseguido assistir ou quem tenha perdido algum pedaço aí, o começo, possa rever tudo. E, enfim, é isso também, a gente vai tentar entender ainda o que aconteceu, porque aqui no calor do momento eu nem consigo dizer ainda o que aconteceu, mas é uma pena, assim, o site foi derrubado, alguma coisa aconteceu. Mas como a Fernanda está falando, quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer qualquer tipo de comentário, fica à vontade aqui pelo chat, eu vou acompanhando aqui, passo para a Fernanda. Eu vi que teve um comentário do Marcelo aqui, que fala que Levi-Strauss reclamou um tanto de diferentes cidades do Brasil e que é curioso ler seus relatos, identificar as réguas que ele tinha para avaliar e experimentar o que chamou de tristes trópicos. E eu vi que a Beta pergunta aqui também se o site está disponível no site, desculpa, se o texto que a Fernanda leu, o poema ensaio, está disponível no site. Não está, pelo menos não ainda, e a gente tem a intenção aí de acabar de publicar isso, talvez uma tiragem mais limitada, mas provavelmente deve sair alguma coisa impressa também, mas isso vai ser divulgado. Fernanda, quer comentar o comentário do Marcelo? Sobre o Levi-Strauss? Você lê de novo aí o que ele falou? Eu estava aqui... Tá, ele fala, Levi-Strauss reclamou um tanto de diferentes cidades do Brasil. É curioso ler seus relatos e identificar as réguas que ele tinha para avaliar e experimentar o que chamou de tristes trópicos. Assim, é interessante ver, né, uma perspectiva justamente do outro, né, desse outro lugar, e, enfim, escreveu isso quando Goiânia acho que nem tinha o Grande Hotel, né, onde ele ficou, e essas passagens, né, por onde esse relato dessas passagens, né, tanto de Goiás, né, quanto de Cuiabá, né, essas regiões todas, era uma paisagem completamente diferente do que a gente tem hoje, né, então, assim,
não sei se propriamente uma régua, mas eu acho interessante que a gente tenha esse relato com essa perspectiva de fora, né, desse outro, né, para nós. E acho interessante essa contraposição nisso que a gente está falando do projeto. Essa coisa do deslocamento do corpo e de pensar um início, pensar essas origens e pensar para frente, né? Então, não é nem uma questão de identidade, né? A gente está aqui questionando a naturalidade da naturalidade, né? De ser goiano, de ser goianiense, né? Então, acho que a proposta de escrever sobre isso, né? A gente recolher um pouco essas visões que a gente tem no outro como uma imagem, né? E pensar um pouco sobre como a gente processa isso, como a gente pode deslocar isso, como a gente vai escrever isso, né? Essa proposta de uma cidade infundada é porque Goiânia não é propriamente essa Goiânia que está aí, nós vamos ter várias Goiânias, né, nesse livro, e pensar nessa questão do que funda, né, se é que funda, e de como a gente pode deslocar tanto essa coisa dessa naturalidade, de como a gente se vê pelo olhar do outro, né, como a gente se apropria disso, o que a gente faz com isso, né, como é que a gente pode escrever isso pensando de um outro lugar, né, fazer alguma coisa com isso. Eu acho que é interessante tanto a visão do Lévi-Strauss quanto da própria Clarice, né, que também é um outro para nós, né, uma pessoa que vem do Rio e foi olhar Brasília quando Brasília tinha acabado de surgir, né. Mesma coisa Goiânia, quando Lévi-Strauss passou em 1937, Goiânia começou em 1931, foi fundada em 1933, desculpa. Então, assim, que Goiânia é essa, né, desse momento, e que Goiânia é essa de hoje, e o que a gente pensar sobre isso, né, sobre esses deslocamentos. E uma coisa que é importante, assim, para a gente nesse projeto também, no Cidade Infundada, e que já era importante no Cidade Sombria, assim, quem participou do evento lá em 2017, né, que parece muito distante, e é mesmo, né, muito distante, é pensar também, assim, né, nessa relação com a cidade de uma maneira que não seja nem cair nisso que a gente chama, né, que é recorrente no Brasil, a gente chamar de síndrome de vira-lata, né, a gente nem cair nessa síndrome de vira-lata, mas também não cair nesse bairrismo, assim, né, da gente entender que Goiânia é uma cidade que dialoga com o mundo, né, e que a gente promove esse diálogo daqui mesmo, de onde a gente está, e da maneira que a gente consegue, mas também da maneira que a gente quer, né, e pensar também tanto esse deslocamento desse olhar, né, de fora para cá e daqui para fora, mas também pensar o próprio deslocamento dessa ideia de gênero, né, porque quando a gente conversa com as pessoas sobre esse projeto, sobre esses projetos, né, o Cidade Sombria e o Cidade Infundada, e tem gente que já canta pedra aí de uma trilogia, fica parecendo que, né, assim, pode parecer no primeiro momento que a gente está muito preso a essa ideia do gênero, né, que tem sido, né, muito recorrente, assim, nos estudos, tanto no campo da literatura quanto do cinema no Brasil, assim, né, existe hoje uma tensão muito grande, né, por isso que a gente costuma chamar de literatura de gênero ou cinema de gênero, e acho que, né, dá para, assim, ficou bem claro a partir da fala da Fernanda e principalmente a partir da leitura desse poema ensaio, né, que a gente está justamente querendo deslocar mesmo, assim, né, a gente tentou colocar isso em alguns textos curtos que tem no site, no texto de apresentação, e tem uma frase para mim da Fernanda, que é uma frase da Fernanda, que eu acho que sintetiza muito disso que a gente está pensando aqui nesse projeto, que a frase dela diz que, né, em literatura, fronteira é um equívoco. E a gente pode pensar essa fronteira, então, de duas formas, né, a fronteira de gênero literário e essa fronteira geográfica mesmo, física, né, porque, principalmente quando a gente entra em contato com alguns autores, assim, né, e como eu disse mais cedo,
20 autores são autores convidados, e que não necessariamente são pessoas que têm uma carreira, né? Alguns têm uma carreira já como escritor, né? São escritores profissionais, né? É o caso do André de Leones, é o caso do Flávio Carneiro e de alguns outros. Mas alguns são pessoas que estão começando, né? Assim, e é isso mesmo que a gente quer, assim, a gente não quer que as pessoas cheguem, e isso vale, claro, também para quem vai participar pelo concurso literário. A gente não quer que as pessoas cheguem muito preocupadas, assim, mas será que isso que eu estou fazendo aqui é ficção especulativa? Será que é ficção científica? Será que é horror? Será que é fantástico? A gente não quer ficar tão preocupado com esses conceitos, porque a gente não quer fazer taxonomia, né? A gente não quer ficar muito preso nisso. E isso era uma percepção que a gente tinha desde Cidade Sombria, porque quando fala, né, que são contos no ar, parece que a gente está preso, né, a um conceito de noir, estava preso naquele momento a um conceito de noir, assim, né, que é sei lá, um subgênero da literatura policial. E não estávamos, né, não estávamos. Quem participou dos eventos lembra disso, quem acho que lê o livro percebe isso também, assim, né, muitos pontos ali não se aproximam do que o Dashiell Hammett ou do que o Raymond Chandler fizeram, e nem por isso deixam de ser compreendidos como noir. Então, eu estou aproveitando para falar isso aqui também, assim, porque eu sei que tem alguns autores convidados assistindo, participando aqui da live, e porque eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo aqui que estão interessadas no concurso literário, né? Da gente pensar justamente nisso, assim, fronteira aqui é um equívoco. Fronteira tanto no sentido da literatura, de gênero, quanto no sentido do geográfico mesmo, né, do que é isso, de ser goianiense e ser goiano. E acrescentando e comentando também um outro comentário do Marcelo, né, essa fronteira também, nós estamos empurrando, na verdade, as fronteiras, né, as fronteiras também entre ficção e verdade, né, ficção e realidade. Ele falou assim, que queria entender mais sobre a literatura cartografar, isso que eu disse, né, a literatura cartografar mundos impossíveis, que é um trecho do texto do Alexandre Nodari, em que ele apresenta esse paralelo, né, entre o procedimento da antropologia, do antropólogo, mais propriamente, de se ver como outro, sem deixar de ser ele mesmo, de ser um pouco esse outro, sem abandonar quem ele é, então essas coisas coexistem nele, né, e aí ele propõe essa literatura como antropologia especulativa, porque ele diz que também a literatura faz algo nesse sentido, algo parecido com isso, né? Então, cartografar esses mundos inexistentes, ele diz, não é porque eles são inexistentes que eles não nos afetam. Então, a proposta é justamente essa. A gente sabe que ficção é ficção, né? Mas essa possibilidade de escrever essa cidade, e essa cidade infundada, né, que é essa cidade que não existe, que ela é inexistente como ficção, como literatura, não quer dizer que isso não nos afete. Então, se a gente tem todo essas marcas, né, que eu falei no início, históricas, que são sombrias, que nos assombram, né, e que nos constitui de alguma forma, a gente entende que a possibilidade de escrever essa cidade infundada, inexistente, ficcional, que isso também afeta quem nós somos, o que nós somos e a cidade, né? Então, essa é a ideia da contiguidade, essa é a ideia da reciprocidade que a gente quer marcar aqui, mais do que qualquer outra coisa. Bom, acho que é isso, né? A gente está se aproximando aqui do nosso prazo, aqui que a gente tinha determinado para essa live. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta ou mais um comentário, fique à vontade. E aí, enfim, eu novamente peço desculpas aí a quem estiver eventualmente assistindo a gente, né, depois aí, quando tiver gravado, alguém que tentou assistir a gente ao vivo e não conseguiu por conta desse problema no site. Ressalto que a gente, né, além do site, a gente tem o e-mail, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, no Instagram, então podem entrar em contato com a gente vai fazer aí ao máximo para responder todo mundo, como a gente tem feito até agora. E uma coisa importante também que eu queria que vocês
colaborassem, no site tem um campo de pesquisa de público, que quem puder, eu peço que entre lá depois, participe, é um questionário bem simplesinho, coisa que dá para fazer em 1 ou 2 minutinhos. E como a gente está aqui na nossa live de abertura, eu vou aproveitar aqui também para agradecer a nossa equipe. O Vitor Forja, que está na produção executiva e assessoria jurídica, a Natália Loyola, jornalista, que está ajudando a gente aqui com as mídias sociais, a Lina Beltrão, ilustradora e designer gráfico, o Hugo Campos, que é web designer, quem está dando suporte para a gente na transmissão ao vivo, e a Camila Marques e a Milena Alves, intérpretes de Libras. E aí, só reforçando que amanhã, quinta-feira, né, dia 20, a partir das 7 horas da noite, a gente tem a palestra Através do Espelho, do Outro Lado da Especulação, do Eduardo Sterzi, e que na sexta-feira a gente vai ter a palestra com a Verônica Stiger, a oficina nos 2 sábados, né, e também aberto aí o concurso literário. Acho que é isso. Encerramos por aqui, então. Quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Não, era só isso. Só perguntar se está tudo ok com as inscrições, o pessoal está conseguindo fazer. Não sei se já teve algum feedback, espero que esteja tudo ok lá. Mas a gente vai verificar, né? Agora com esse probleminha, o site está fora do ar, né? Então a gente vai ter que verificar aqui o que aconteceu. E aí, mas fiquem tranquilos, assim, a gente vai resolver isso e vai divulgar tudo isso, comunicar aqui nas redes sociais. Então, muito obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau, boa noite.